Olá, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à TV Evangelizar. Está começando Vozes da Cidade, o nosso encontro diário aqui na tela da TV Evangelizar para Maringá, para mais de 40 cidades. Para você que está comigo também através do nosso YouTube, quase 2,5 milhões de inscritos. É muito bom levar conteúdos de qualidade até a sua casa. Por isso que a TV Evangelizar é conhecida como a TV da Boa Notícia. Obrigado pelo seu carinho, direto aqui do nosso estúdio de Maringá, sempre recebendo convidados especiais. Todas as tardes tem um tema especial para você. Claro, nós estamos no mês de novembro e a gente quer finalizar o mês de novembro com um programa de conscientização, de esclarecimento, de prestação de serviço. Dia 17 de novembro, nós celebramos o Dia Mundial do Combate ao Câncer de Próstata. Quanto mais a gente aprende, quanto mais conscientização tem, mais diagnósticos precoces, mais vidas são salvas, na verdade, mais qualidade de vida, mais saúde. É isso que a gente quer para todos nós. Mas antes, a gente tem sempre o nosso momento especial com ele, Padre Reginaldo Manzotti. É contigo, Padre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus da vida, Deus da paz, queremos pedir a paz e clamamos, Senhor, cesse esta onda crescente de violência nas cidades e no campo. Senhor, Deus da vida, protegei aqueles que estão ameaçados de morte. Protegei, guardai as vidas tão preciosas. Senhor, pedimos de joelho dobrado, coração contrito. Deus, tocai no coração dos governantes, das autoridades, da família, da escola e no coração de cada pessoa, para que se envolva nessa campanha da paz, na luta pela paz. Senhor Deus, pedimos, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, cesse essa onda crescente de morte. E é por isso, Senhor, que clamamos com fé. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos nas nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos do mal da violência. Livrai-nos do mal da morte. Livrai-nos de todos os perigos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Ó Deus,
por intercessão de Nossa Senhora das Graças, Mãe da Medalha Milagrosa, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, abençoai o dia e que haja paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nossa Senhora das Graças, intercedei ao teu Filho Jesus pela paz. Mãe da Medalha Milagrosa, rogai por nós. Paz e luz para todos. Amém. Obrigado, Padre, por esse momento, sempre começando bem o nosso programa aqui na TV Evangelizar. Já vou receber o nosso convidado, é o Dr. Márcio de Carvalho. Tudo bem, doutor? Pode chegar aqui ao nosso estúdio. Muito obrigado pela presença. Olá, boa tarde. Boa tarde. Como vai, doutor? Tudo jóia? Tudo ótimo. Fique à vontade, por gentileza, para conversar com a gente. Antes de conversar com o doutor Márcio, tem uma matéria e eu quero que você preste atenção. Coloca no ar. Prevenir é o melhor remédio. Essa frase antiga se aplica a vários aspectos de nossa vida. Quando nós conseguimos evitar algo indesejado, vivemos muito melhor. Todos os anos, o mês de novembro é marcado pelo reforço nos cuidados com a saúde do homem. A campanha Novembro Azul é um movimento mundial que teve início na Austrália e costuma dar ênfase ao câncer de próstata. No Brasil, esse tipo de câncer é o segundo mais comum entre os homens, perdendo apenas para o câncer de pele. O que mais preocupa médicos e especialistas é que essa doença não costuma mostrar sinais até que esteja em estágio bastante avançado. O tratamento depende do grau de agressividade e também da extensão do tumor. Por isso, as possibilidades de cura estão diretamente relacionadas ao diagnóstico precoce da doença. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que os homens iniciem a avaliação do risco de câncer de próstata a partir dos 50 anos de idade. Ainda de acordo com especialistas, manter uma alimentação saudável, não fumar, ser fisicamente ativo e visitar regularmente um médico são atitudes essenciais para a qualidade de vida da população masculina. As doenças que afetam os homens são um problema de saúde pública. A cada 3 mortes de pessoas adultas, 2 são de homens. Eles vivem em média 7 anos menos do que as mulheres e têm maior incidência de doenças do coração, câncer, diabetes e colesterol. Agora eu te pergunto, você ainda tem alguma dúvida que prevenir é melhor que remediar? Te encontro num próximo Evangelizar Ensina. Até! Esse é o Vozes da Cidade, a nossa equipe de jornalismo sempre preparando matérias especiais. Dr. Márcio já está aqui comigo. Ele é médico especialista em andrologia, medicina sexual, professor de urologia da UEM, professor de medicina da Unicesumar. Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, Novembro Azul. Essas temáticas são importantes porque a gente vai podendo ter a oportunidade, né, doutor, de esclarecer as pessoas, de levar um serviço de utilidade pública. Por isso que desde já agradeço a sua presença. Obrigado por estar aqui no nosso estúdio. Rafael, é sempre um prazer, principalmente para falar sobre um tema aí tão importante, né? Um tema assim que o homem tem um pouco de medo de falar, né? Ele tem um pouco de preconceito, né? Então nós temos que o mês de novembro é para a gente conscientizar. Isso. Porque o ano inteiro é que a gente tem que pensar, né? É verdade. É isso mesmo. Novembro é um mês de conscientização, a gente acaba dando mais publicidade a isso para que realmente nós, homens, possamos aí cuidar mais da nossa saúde. A mulher, ela é muito mais atenta, qualquer sinalzinho já está no médico, mas os homens vão deixando, e esse deixando complica muito, né, doutor? Esse é o grande problema. E é importante, Rafael, dizer que a mulher tem um papel muito importante no Novembro Azul. Porque muitas vezes, por a mulher já ter essa tendência a se cuidar mais, ela vai empurrar o seu parceiro, vamos dizer, empurrar, entre aspas, né? A procurar fazer seus exames preventivos, né? Seus exames para evitar qualquer tipo de surpresa, né? O Dr. Márcio é uma grande referência hoje aqui no Brasil, aqui em Maringá, e a gente quer falar um pouquinho desse assunto tão importante. Tem um
uma matéria, tem um recadinho do Novembro Azul que eu queria que você prestasse atenção. Por favor, coloca no ar. Mês de novembro é o mês dedicado à saúde do homem, dedicado à prevenção ao câncer de próstata, segunda doença que mais mata homens no Brasil. Segundo o Ministério da Saúde, são 72 mil casos por ano e 16 mil mortes, em média, aqui no país. Nessa época, há muitas campanhas publicitárias no rádio, na televisão, na internet, mas é importante lembrar que os cuidados, da saúde do homem devem ocorrer durante o ano inteiro e não somente nesse mês, no mês de novembro. Tá aí esse recado especial do Novembro Azul para você. Hoje aqui no estúdio, Dr. Márcio, ele que é médico especialista, falando com a gente desse Novembro Azul. Doutor, o que é câncer de próstata? Explica pra gente como que ele afeta os homens. Então, o câncer nada mais é que uma doença em que a célula da próstata, as células, vamos dizer, começam a se multiplicar desordenadamente. Então, isso vai acarretar uma obstrução nessa próstata, vai acarretar uma lesão, que a gente vai ver, e essa lesão pode se transformar, por exemplo, pode causar a morte desse paciente, dessa pessoa que foi atingida por isso, né? Uhum. Porque é isso que nós procuramos sempre no Novembro Azul. O que é? É evitar, fazer um diagnóstico mais cedo possível, porque essa doença... Olha, Rafael, isso é importante, né? É importante a gente refletir. Essa doença não dá sintomas no começo. Ela é silenciosa. Ela é silenciosa. Ela só vai dar sintomas quando a doença é avançada. Uhum. Então nós não podemos deixar isso. Por isso que a gente fala, a gente muitas vezes não tem como evitar, por exemplo, uma hereditariedade. Uhum. Se ele tem o pai que vai ter câncer, então ele pode ter um fator genético. A gente não tem como evitar. Mas a gente pode fazer o diagnóstico mais cedo, que a gente chama de diagnóstico precoce. E evitar que essa doença possa levar à morte, a gente chama de mortalidade, possa causar a mortalidade, e também evitar que essa doença se espalhe pelo corpo, que a gente chama de metástase. Sim. Então, evitar a mortalidade, evitar que essa doença se espalhe e trazer qualidade de vida, né? Quanto diagnóstico mais cedo, mais chance dele se curar em 90%. Esse diagnóstico mais cedo, doutor, o homem, a partir de que idade ele precisa falar assim, poxa, preciso ficar ligado, não posso, preciso ir no médico, preciso marcar com o meu urologista? Quando que tem que dar esse start? Como que é? Aí nós temos que falar dos fatores de risco. Existem determinados fatores que a pessoa tem mais risco de desenvolver câncer de próstata. Uhum. Por exemplo, a pessoa que é afrodescendente. Então, é sabido que o câncer pode se manifestar mais precocemente, mais cedo nessas pessoas. Então, ele tem que procurar mais cedo, certo? Então, já vou dizer a idade. Então, um paciente que tenha, seja afrodescendente, que tenha um parentesco de primeiro grau, pai ou irmão que teve câncer de próstata, outros fatores que são modificáveis, como obesidade, veja só, a obesidade também, a pessoa que é obesa tem mais chance de desenvolver o câncer de próstata. Então, esses tipos, vamos dizer, citar esses 3 fatores de risco, são fatores que a pessoa deve procurar mais cedo, a idade em torno dos 45 anos. 45 Se ele não tem nenhum fator de risco, que ele comece a partir dos 50 pelo menos. Tá? Nada impede que ele possa fazer seus exames espontaneamente antes. Mas vamos dizer assim, se temos uma idade em torno dos 50 anos, se ele tem fator de risco, parentesco que tenha, parentesco de primeiro grau, afrodescendente, obeso, né, sedentário, quer dizer, é um fator de risco também, tem que começar aos 45. A gente conversa com muitos homens e acabam dizendo assim, sim, eu estou aqui com os meus 50, sim, eu vou lá no médico, sim, vou fazer os meus exames. É o exame de sangue só. As pessoas têm muito medo, muito receio ainda do exame de toque. Mas por que precisa ainda? Será que não inventaram uma tecnologia capaz de não precisar, doutor? Explica pra gente. Veja bem, a gente não pode perder uma oportunidade, Rafael, de tocar um órgão. A gente não toca o pulmão, a gente não toca o fígado, a gente não toca o coração. Então, a próstata, nós temos a oportunidade de fazer o toque e, sobretudo, na região onde há alcance do dedo, que é a região mais periférica da próstata, é que ocorre 75% dos cânceres de próstata. Então, se ele tem um nódulo lá, é um caso já dele até fazer uma biópsia. Uhum. Então, é muito sensível o toque retal. Se ele fizer só o exame de sangue, chamado de PSA, ele corre o risco de perder 20%, ou seja, em torno de 20% dos pacientes que têm câncer de próstata, esse exame do PSA é dito normal, normal. Então, você negligencia, você erra em 20%, só fazendo o exame do PSA. Por isso que o Dr. Márcio está aqui junto com a gente,
para que a gente possa desmistificar algumas coisas. O nosso programa fica disponível depois no YouTube para mais de 2,5 milhões de inscritos. Você se inscreva também, depois vai lá, compartilha, coloca no grupo da família. Às vezes a gente recebe tanta bobagem, gente, pelo WhatsApp, coloca coisas boas. Coloca aí, olha, assista o programa, veja o que o Dr. Márcio está falando, olha aí o que ele disse sobre o exame. Por isso que a gente está aqui. Dr. Márcio vai permanecer com a gente. Eu vou rapidinho para o nosso intervalo. Coloca primeiro para mim a previsão do tempo, fazendo um favor, para Maringá, para algumas cidades aqui da nossa região. Você está conferindo aqui na tela da TV Evangelizar. Daqui a pouquinho eu estou de volta. Vozes da Cidade, hoje o nosso especial Novembro Azul, com o Dr. Márcio de plantão aqui no nosso estúdio. A gente volta já já. Esse é o especial Novembro Azul no Vozes da Cidade, de volta aqui na TV Evangelizar. Hoje o nosso convidado especial é o Dr. Márcio, uma referência aqui na cidade de Maringá, conversando com a gente nesse serviço de utilidade pública. A nossa conversa vai continuar. O doutor já disse para a gente que às vezes você fica aí, mas não estou sentindo nada, tá tudo normal, não é verdade? Que é um início silencioso, e quando você descobre, às vezes já pode ser tarde demais. Os fatores de risco, o doutor conversou com a gente, mas como reduzir, doutor, esse risco de desenvolver o câncer de próstata? É alguma coisa que a gente já pode começar a fazer? Exato. Esse é o grande dilema, né? Tem fatores que a gente não pode, não tem como. É o que a gente cita, o fator familiar. Não tem como. Se ele tem a família, ele tem uma predisposição maior. Mas os fatores que são modificáveis, que são fatores de hábitos de vida, que hoje sim é considerado um risco para o câncer de próstata, por exemplo, que eu falei, obesidade, certo? Vida sedentária, alimentação inadequada, são situações que a gente pode modificar na nossa vida. Então, está provado já que esses fatores de hábitos de vida incorretos, né? Então, esses hábitos de vida corretos podem levar a pessoa a desenvolver um câncer de próstata. Então, são fatores importantes na vida. A gente tem que se preocupar com a nossa vida, com uma vida mais saudável e a gente preocupando com a nossa vida mais saudável, se evita também o câncer de próstata. E hoje, com o diagnóstico precoce, aqui às vezes a gente acaba noticiando, aí vendo na internet isso e aquilo, olha, aconteceu tal coisa, a pessoa faleceu, olha, o que aconteceu com ela depois. Mas quando a pessoa descobre precocemente, os tratamentos hoje são muito eficazes, os resultados positivos são muito maiores do que os negativos que a gente vê por aí, né, doutor? Infinitamente mais, né? Chance de cura, ele tem chance de ficar curado definitivamente. É um câncer que tem cura quando feito um diagnóstico precoce. Quando ele está lá restrito à glândula da próstata, você tem uma chance muito maior de resolver o seu problema, ou seja, você ficar curado definitivamente do câncer de próstata. É por isso que a gente incentiva sempre os homens a fazerem seus exames, né? Para você descobrir, de repente, um câncer mais cedo e daí resolver o problema. Esse exame deve ser feito anualmente, doutor? Anualmente, a partir dos 45, como se tiver algum fator de risco, como eu falei, ou necessariamente a partir dos 50 anos, que é a idade interessante para começar a fazer. Inclusive, nós preparamos uma matéria para você sobre alguns exames que rastreiam o câncer de próstata, completando aquilo que o doutor está falando para a gente. Eu queria que você assistisse comigo. Veja lá. Para o diagnóstico do câncer de próstata, o método mais conhecido é o exame de toque. Porém, um estudo realizado pelo Centro Alemão de Pesquisa do Câncer sugere que outros métodos sejam utilizados pelos médicos para identificar a doença nas fases iniciais. Um deles é o teste PSA, que por meio de uma amostra de sangue coletada do paciente, verifica o nível de antígeno específico da próstata. O PSA pode aumentar pelo crescimento da próstata, que é uma condição benigna comum, pode aumentar pela idade e pode aumentar por processos inflamatórios da próstata, prostatites, infecções urinárias, pode aumentar o PSA. O seu Márcio tem 70 anos e é engenheiro aposentado. Ele sempre manteve regularidade nos exames de sangue e de toque. Mas no final do ano passado, o teste PSA acusou uma alteração na próstata. Poucos meses depois, o seu Márcio realizou a cirurgia recomendada pelo médico. É uma operação muito simples, feita toda por robô. Eu saí da sala de cirurgia, do centro cirúrgico lá pelas 13 horas,
do dia 14, do dia 15, e no dia 16, às 11 horas, eu já obtive alta. Como o seu Márcio descobriu a doença ainda no estágio inicial, o câncer não havia se espalhado para nenhuma outra parte do corpo. Com isso, a cirurgia dele foi um sucesso e atualmente leva uma vida tranquila, mas sem deixar de ir ao médico regularmente. Eu sempre fiz exame de próstata, de toque, fazia PSA a cada ano, 2 anos, e sempre fui acompanhando. Todo homem passou de 50 anos, eu sugiro obrigatoriamente fazer os exames preventivos, né? Esse médico urologista reforça a confiabilidade e a eficácia da coleta de sangue. Hoje em dia, 85 a 90% dos diagnósticos de câncer de próstata são feitos pelo PSA. E o PSA, ele, inclusive, consegue predizer a chance dessa pessoa ter câncer no futuro. Não existe nível de PSA seguro. Qualquer nível pode ter câncer, mas quanto menor essa chance. O toque, ele é importante, porque em alguns casos, como eu falei, o PSA, mesmo PSA baixo, você pode ter o diagnóstico de câncer. Então o toque, ele complementa. De acordo com a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer da Organização Mundial da Saúde, atualmente são registrados mais de 1.400.000 casos de câncer de próstata em todo o mundo. A doença é responsável por cerca de 375.000 mortes todos os anos. No Brasil, conforme o Instituto Nacional do Câncer, mais de 70.000 novos casos de câncer de próstata são registrados por ano. Para os especialistas, a melhor prevenção é o diagnóstico precoce da doença. Quanto antes fizer o diagnóstico, melhor o resultado cirúrgico, menor a chance de possíveis sequelas, melhor o resultado, a chance de cura desse paciente. Então, por isso que não adianta esperar vir alguns sintomas. O câncer, quando ele é pequeno, quando ele não se espalhou, é que ele tem maior chance de cura. Este mês é conhecido pela campanha Novembro Azul, de conscientização da importância dos exames, principalmente para homens acima de 50 anos ou a partir dos 45 anos para quem tem histórico da doença na família. Mas o tema deve ser abordado pelas famílias o ano todo. O problema, nós homens, a gente está muito preocupado com a questão do trabalho, com outras prioridades, né? Acaba deixando a saúde para depois. Mas é importante fazer os exames, é importante conhecer um médico de confiança, que a partir do momento que você conhece, que você tem esse acesso, tua qualidade de vida melhora. Então é importante ter essa consciência e os familiares ajudando. Hoje, as mulheres acabam ligando para o consultório para agendar consultas para os homens, para os maridos. Isso ajuda bastante também. É uma doença, tá, curável, tá? Às vezes não, né? Às vezes tem que fazer quimioterapia, radioterapia e tal, né? Mas eu sou um felizardo, acredito, né? Estou curado. Obrigado, nossa equipe de jornalismo, sempre preparada aí com as boas informações, ainda mais completando as falas aqui do doutor Márcio, que está aqui com a gente, falando do Novembro Azul. As opções de tratamento, doutor, a gente sabe que são vários mitos aí que nós temos. Hoje existem inúmeros tratamentos após a pessoa descobrir aí um câncer de próstata. O senhor poderia citar algum deles? Então, então a grande chave do sucesso é o diagnóstico precoce. Se a gente descobre que o câncer está restrito à próstata, nós temos uma chance grande através da cirurgia, por exemplo, é o primeiro tratamento. A gente faz a cirurgia e elimina a próstata. Você retira totalmente a próstata com a lesão de câncer. Então você está livre da doença. Então, quando o câncer está no estado precoce, quando ele está restrito à glândula, nós temos dois tipos de tratamento, que seria a cirurgia, a retirada da próstata, que hoje é feita de diversas formas, até por robô, né? Hoje cada vez mais se faz, a tecnologia aumentou muito, ou é feito radioterapia. A radioterapia também pode ser feita em câncer que está lá restrito à glândula. É lógico, isso é uma opção que tem que ser discutida com o médico e o paciente, ele explicando os prós e contras de cada tipo de tratamento. Mas assim, qual é o tratamento que é melhor, que vai erradicar o câncer? Não existe aí trabalhos aí dizendo que um é melhor que o outro.
às vezes, discutindo com o paciente, a gente chega a uma conclusão. Por exemplo, é melhor tirar a glândula de uma vez do que você ficar lá, de repente, o paciente se sente mal que ele tenha lá um câncer, fez um tipo de tratamento, uma radioterapia, mas ele sente que está lá ainda dentro da glândula. Então, isso causa um efeito emocional muito grande no paciente. Então, a cirurgia é sempre, quer dizer, de preferência, até do médico e do paciente, sempre escolher um procedimento cirúrgico que elimina, né? Que elimina a glândula, que elimina totalmente a chance do câncer, né? Para quem tem um diagnóstico de cirurgia, que está nos acompanhando, fala, meu Deus do céu, está acontecendo isso comigo. Como que é esse procedimento cirúrgico, tempo de recuperação? A gente sabe que varia de pessoa para pessoa, mas no geral, doutor? Muito tranquilo, Rafael. As coisas mudaram bastante. A maioria das cirurgias que são feitas hoje, mesmo aqui em Maringá, por exemplo, nós podemos dizer que a maioria das cirurgias para câncer de próstata são feitas através de robô. O que tem a vantagem do robô? O robô traz a vantagem que a cirurgia é menos invasiva. A gente chama isso de minimamente invasiva. Faz com que haja um menor sangramento, o cirurgião tem a condição de observar as estruturas da próstata muito mais próximas, tá? Em tridimensional, e consegue tirar a glândula por inteiro, ressecar praticamente todo o câncer com a glândula junto e ter uma recuperação pós-operatória muito maior. Ele vai retornar ao trabalho, às suas atividades corriqueiras com muito mais tranquilidade e rapidez do que antigamente, há anos atrás, quando a gente fazia até por corte a cirurgia. Então essa realidade já mudou, né? Por isso que o Dr. Márcio está aqui junto com a gente, tirando algumas dúvidas para que você tenha qualidade de vida. Ei, homens, ei, pelo amor de Deus, não é verdade? Vamos aí abrir os olhos para essa realidade, cuidar mais da gente, para viver mais, porque senão as mulheres vão fazer as romarias da vida aí, tá as viúvas, né, doutor? Sem dúvida. Vai indo para Aparecida, o marido já morreu mesmo, né? Para quê, né? Para que passar por isso, né? Aproveita a vida e com qualidade. Com qualidade. Mesmo que descubra o câncer, descobriu, faça a cirurgia, a tua vida não vai mudar nada. Eu falo para todo mundo, a cirurgia hoje, com as tecnologias que tem, você não vai mudar nada, você retira o câncer, fica livre da doença e a qualidade de vida se mantém. É isso que às vezes as pessoas têm medo, né? Na minha vida pós-cirurgia, nossa, eu descobri agora, eu não vou ser mais esse homem que eu era, agora o que eu vou fazer? Meu casamento acabou. E hoje as tecnologias que o doutor está dizendo, isso faz com que isso já ficou por um passado bem distante, né, doutor? Sem dúvida. As complicações podem existir como qualquer outra cirurgia, né? Toda cirurgia, mas se minimiza muito com as técnicas hoje, principalmente com a cirurgia feita por robô, né? Dr. Márcio continua aqui junto com a gente, inclusive tem uma matéria destacando que prevenir sempre, sempre, sempre é o melhor remédio. Presta atenção, por favor. Será que os homens estão cuidando da saúde? Eu cuido da maneira que todo mundo está acostumado. De vez em quando vai ao médico. Exames periódicos, dentista e médico. Faço o possível para me cuidar, né? Faço o possível me cuidar, até sair mais cedo hoje para ir ao médico. Fazendo exames preventivos periodicamente, vacinado. Eles até dizem que cuidam, mas deveriam se preocupar muito mais, porque estão suscetíveis a doenças graves, como, por exemplo, o câncer de próstata. A cada ano no Brasil são diagnosticados mais de 65 mil novos casos da doença. A próstata é uma glândula masculina localizada abaixo da bexiga. Alguns fatores de risco podem levar os homens a desenvolverem um tumor na região. Idade é um fator de risco muito importante, principalmente após os 60 anos. Mas, passando dos 50, a gente já começa a fazer esse rastreamento justamente para diagnósticos mais precoces. História familiar positiva. Você que está em casa nos assistindo, que tem seu pai que teve câncer de próstata, um tio, um irmão, enfim, todos vocês devem conversar com o seu urologista 5, 10 anos antes desses estimulados 50 anos de idade, justamente para tentar fazer um diagnóstico em fases mais precoces. O médico alerta que a doença não apresenta sintomas no início, somente em fases mais avançadas. Dores ósseas secundárias a metástases ósseas, sangramentos urinários, dores pélvicas relacionadas ao crescimento extraprostático. Esses sintomas, como eu disse, estão relacionados principalmente a doenças avançadas, onde as possibilidades de cura são muito pequenas. O câncer de próstata mata 42 homens por dia no Brasil. Se descoberto precocemente, tem mais de 95% de chances de cura. Por isso, cuidar da saúde
deve ser um hábito diário. Mais importante do que o medo que te assola, que não deixa o senhor ir ao médico, é a sua família que está em casa e que implora para que você tenha uma longevidade, para que você chegue aos seus 80, aos seus 90. Uma forma disso acontecer é se cuidar, ter hábitos de vida saudável, prática de atividade física, uma alimentação regrada, não fumar e, claro, fazer avaliações médicas periódicas. Tá aí mais uma matéria especial da nossa equipe de jornalismo, trazendo boas informações para você. Dr. Márcio está aqui junto com a gente, médico urologista, referência na área de urologia, falando sobre o Novembro Azul. É preciso, doutor, quando que a medicação entra no caso aí da próstata? Quando o homem vai, que já tem alguma alteração, alguma coisa, quando que a medicação entra, doutor? A medicação, Rafael, vai entrar em relação ao câncer de próstata quando ele está mais avançado. Quando o câncer já não tem mais uma condição de você operar, ou mesmo que tenha até condição de operar, mas ele já está, vamos dizer assim, numa situação um pouco mais avançada, localmente já, não só já dentro da próstata, mas nas suas proximidades, ou até com já a distância, com metástase, a gente usa medicamentos. A gente chama de hormonioterapia. A gente dá hormônios para tentar inibir a produção de hormônio masculino, a testosterona. Né? E em casos mais avançados, você usa até a quimioterapia em câncer de próstata, né? Coisa que a gente não era uma realidade há anos atrás, né? Cerca de 8 anos atrás, a gente não tinha quimioterapia para câncer de próstata. Hoje já se tem. Mas os medicamentos que a gente faz, medicamentos injetáveis e medicamentos que a gente usa via oral, são medicamentos para retardar esse câncer de próstata que está num estado mais avançado. Então, respondendo à tua pergunta, a medicação para câncer de próstata é em estados mais avançados ou estados que já fugiram do controle. Dr. Márcio continua aqui com a gente. No próximo bloco a gente vai fazer um bate-bola resumindo todas essas informações para ficar tudo em um bloco só, para você prestar atenção, idade, tudo que você precisa prestar atenção, quando você deve procurar o médico, algumas dúvidas que a gente quer que fixe mesmo, que você possa comentar isso na sua casa, comentar aí com a sua família, senhora, o marido vai chegar em casa, fala para ele, estava assistindo a TV Evangelizar, estava um médico lá, ele estava falando, e aí a gente vai fazendo essa rede crescer cada vez mais. Dr. Márcio continua aqui com a gente, é um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu estou de volta aqui no Vozes da Cidade, na nossa TV Evangelizar. Você continua sempre aqui junto comigo na TV Evangelizar, nosso último bloco, nesse programa especial Novembro Azul. Dr. Márcio está aqui junto com a gente, uma grande referência aqui na nossa cidade de Canção, trazendo informação para você, informação de qualidade. Antes da gente continuar, tem o nosso arcebispo, Dom Frei Severino Klazen, que sempre participa aqui com a gente, deixando a sua mensagem, veja só. Irmãos e irmãs em Cristo, estamos a caminho do Ano Santo, peregrinos da esperança, paz e bem. Último mês do ano civil, entramos no novo ano litúrgico da Igreja Católica Apostólica Romana. A transição do tempo nos aprofunda na esperança que nos faz caminhar rumo ao novo que se aproxima. A vinda de Jesus em carne humana é a revelação divina de um novo tempo que nos aproxima de Deus e nos faz ver a vida de uma nova forma de ser, de existir e agir. Os textos bíblicos nos inspiram para arregaçar as mangas, agir positivamente com sensibilidade humana na busca constante de seguir Jesus Cristo. Já os profetas anunciaram a alegria do dia do Senhor, aquele que é a justiça, a alegria e a esperança para Israel. Naqueles dias, Judá será salvo e Jerusalém terá uma população confiante. Este é o nome que servirá para designá-lo. O Senhor é a nossa justiça, está lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 16.
com os olhos voltados para o ano jubilar do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nos faz caminhar, a exemplo do cego Bartimeu, lá em Marcos capítulo 10, versículo 46 e 52. Ele buscou a cura para ver Jesus. Com os olhos voltados para o seguimento de Jesus, somos convidados a conhecê-lo melhor. Deixemos de lado o manto da mendicância que nos afunda na pobreza existencial sem poder ver a realidade que nos cerca, e com os olhos voltados a Jesus, nos enchemos de força espiritual para a vigilância, a segurança na espera da segunda vinda gloriosa de Jesus Cristo. É real, estamos no ano jubilar, 25 anos do segundo milênio do nascimento de Jesus. É tempo de profunda avaliação da vida cristã. Voltar a Jesus e ser discípulo do Senhor através do seguimento autêntico, vida positiva cristã, nos passos da vida eclesial, em unidade com o Papa Francisco, em comunhão com a igreja particular que é a nossa Arquidiocese de Maringá. Deixemos o manto de lado e sigamos a Jesus com os olhos voltados às necessidades humanas de nosso tempo. É tempo desafiador para renovar as energias e preparar o caminho do Senhor que vem. O apelo que a liturgia nos faz é que vivamos a esperança como dom para que, enfim, alcancemos a alegria. A nossa esperança não é passiva, mas ativa e carregada de atitudes de caridade que aprofundam os laços da vida em comunidade e, ao mesmo tempo, fazem crescer a santidade de cada um de seus membros. É lá 1 Tessalonicenses, capítulo 3, 12 e 42, 4, versículo 2. A palavra de Deus nos orienta para aprofundar na vida a certeza da presença do Senhor que nos encoraja para confiar nele. Os sinais dos tempos nos conduzem ao encontro do Senhor que vem ao nosso socorro, pois ele é a nossa esperança, a nossa alegria. Importa compreender que Deus se manifesta em meio aos acontecimentos da vida, lá em Lucas capítulo 21, versículos 25 a 28. Que estejamos prontos para descobrir os sinais de sua presença e que saibamos velar, vigiar, orar, enfim, e a fim de que consigamos ativar em nós a esperança e consigamos sair da zona de conforto. Que tenhamos disposição inteira que tenhamos disposição interna e energia suficiente para vencer o desânimo, fazer o bem e construir o reinado de Deus. Eis o novo tempo, o tempo do Advento, novo ano litúrgico para caminhar com Jesus, seguindo as orientações da nossa igreja particular e sermos fiéis discípulos do Senhor como peregrinos da esperança. Que as bênçãos de Deus sejam fecundas para crescermos na amizade com os vizinhos e nos preparemos com dignidade para as festas de final de ano. Não esqueçamos de participar nos grupos de reflexão que reza e reflete a palavra de Deus, preparando o nosso coração para ver Jesus nas nossas realidades existenciais, fomentando a justiça, a paz e a liberdade. Que o Senhor nos abençoe e nos conceda um advento abençoado em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dr. Márcio aqui junto com a gente no nosso último bloco. Agora a gente vai fazer um pequeno resumo da nossa conversa desde o primeiro bloco, para que você possa, através desse bloco agora, compartilhar aí no seu WhatsApp, está aí disponível TV Evangelizar Oficial. Se você não está inscrito ainda, se inscreva, receba todo esse conteúdo.
Doutor, vamos lá, para a gente fazer um bate-bola. Quais são os principais fatores de risco para o câncer de próstata? Vamos lá. O fator de risco modificáveis até é estilo de vida, né? Então, uma situação que pode levar a câncer, obesidade, vida sedentária, dieta irregular, todas essas situações são fatores de risco. Além da raça, né, o afrodescendente é um fator de risco, idade, né, quanto mais velho é um fator de risco também. E, não menos importante, a parte familiar, né? O pai ou irmão que tenha tido câncer de próstata. Doutor, quais os exames são recomendados para a detecção precoce do câncer de próstata? 2 exames são necessários. Não é precisando fazer tomografia, ultrassom, não. Faz um exame de sangue chamado PSA e o toque retal são exames já considerados importantes para a gente poder ter uma ideia do diagnóstico. Existem, doutor, sinais, sintomas iniciais que podem indicar o câncer de próstata? Infelizmente não. Na fase inicial, 99% não dá sinal nessa fase inicial. A pessoa fez o PSA, já dá uma olhadinha em casa, fala, meu Deus do céu, está elevado. Isso já significa que a pessoa tem câncer, doutor? Não. PSA pode ser também por uma inflamação da próstata, pode ser por um crescimento benigno da próstata. A gente vai ter que fazer um complemento com o toque retal. E se tiver uma suspeita, você vai para um exame de imagem, uma ressonância magnética, a gente chama de ressonância multiparamétrica. Aí sim é que nós vamos ver, para daí fazer a biópsia. A gente só vai fazer o diagnóstico com a biópsia já comprovada. Doutor, quais são as opções de tratamento disponíveis para câncer de próstata? Câncer de próstata no estágio inicial, o tratamento ou é cirúrgico através da retirada da próstata por robô ou a radioterapia. São os tratamentos que resolvem o problema do câncer de próstata. Como que o paciente fica sabendo se está no estágio inicial ou avançado? Pelos exames iniciais, fazendo o toque retal, PSA, certo? Pela ressonância a gente já tem uma ideia. O PSA, o nível dele é até 4, por exemplo, até 4, 10, até 10, por exemplo, a gente tem uma ideia que esse câncer pode estar restrito à próstata. Como pode o tratamento afetar a função sexual e urinária do paciente? A função sexual pode ser afetada. A próstata tem íntima ligação com os ligamentos, com a inervação peniana. Pode ser afetado? Pode. Vai depender o quê? Da idade. Um paciente com mais de 60 anos tem uma chance maior. Um paciente que já tem um problema antes de fazer a cirurgia, então tem um risco maior de ficar com problemas na potência. A pessoa que fez uma cirurgia muito mais extensa, né, que tem um tumor um pouco mais avançado, tem uma chance maior de ter o problema da ereção. Mas tudo isso é resolvível. Existe a reabilitação sexual que vai poder trazer de volta a vida sexual desse homem. Doutor, há um risco do câncer de próstata retornar depois do tratamento? Pode acontecer. A gente chama de recidiva bioquímica, ou seja, você faz a cirurgia, o PSA dele, que é o exame de sangue, está lá zerado, mas depois de um certo tempo pode começar a subir novamente. Aí sim nós vamos ver o que aconteceu, pode ser feito uma radioterapia ou até medicamentos para daí regularizar esse tumor, ou seja, reduzir esse tumor. Doutor, a gente, para finalizar, eu queria que o senhor deixasse a sua mensagem de especialista agora, que você pode gravar essa mensagem aí do doutor, porque para com esses mitos, para com essa coisa, gente, de ficar aí deixando tardiamente, sendo que você pode cuidar da sua saúde. Poxa vida, é uma consulta tão simples que você pode se tranquilizar, pode começar um tratamento, ou vai dizer ao médico, parabéns, está jóia, é isso aí, segue cuidando da sua saúde, toca o barco aí que está tudo certo contigo. Queria que, assim como referência que o senhor é hoje, dentro deste tema do Novembro Azul, que o senhor pudesse conversar com quem está em casa e pudesse deixar a sua mensagem de especialista na área. A mensagem é bem objetiva, Rafael. Olha, é o mês da conscientização, né? Nós temos que levar isso em conta que não é só o mês, é o ano inteiro. Essa é a nossa preocupação. Faça seus exames, tenha, se for o caso, fazer o diagnóstico precoce dessa doença e você poder desfrutar a tua vida com a tua família e não ceifar anos da sua vida porque você negligenciou, você deixou de fazer seus exames. Então você tem essa opção. E aí a opção é sua e cada um tem o seu pensamento. Então pense sempre na família que você tem, na continuidade da tua vida do que você rejeitar fazer esses exames por preconceito. Doutor Márcio de Carvalho, nosso convidado de hoje. Doutor, quero agradecer demais a sua presença. Parabéns aí por esse trabalho de conscientização. Agradeço a oportunidade. Chega em tantos lares e faz toda a diferença. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Doutor, permanece aqui com a gente para finalizarmos o programa. Obrigado pelo seu carinho. Nosso objetivo
Vozes da Cidade. Não é esse o nome do nosso programa? A gente dar voz a quem faz a cidade acontecer, assim como o Dr. Márcio, dar voz a quem cuida da saúde do nosso povo, quem se preocupa com a sua qualidade de vida, para que você possa viver cada vez mais e melhor, né? Não ir arrastando aí de qualquer jeito, mas viver mais e melhor. Esse é o nosso objetivo. Obrigado pelo seu carinho, como é bom saber que você está aqui todos os dias, todas as tardes, junto comigo. Eu, Rafael Soares, tenho o prazer de estar aqui junto com você. Obrigado pelo seu carinho, pela sua amizade. Um excelente final de semana. Na segunda-feira nós estamos de volta, se Deus quiser. Até lá. Tchau, tchau.